Seu filho me abandonou. Venha buscar seus netos agora. Aquelas palavras gritando no meu telefone às 4 da manhã destruíram meu sono tranquilo e mudaram tudo o que eu pensava saber sobre minha nora. Mas enquanto eu corria pelas ruas vazias em direção à casa do meu filho na escuridão, eu não fazia ideia de que o telefonema histérico de Caroline era apenas o começo de uma teia de mentiras que revelaria quem ela realmente era. Meu nome é Ruth Parker e, aos 62 anos, pensei que já tinha visto surpresas suficientes na vida. Eu havia ficado viúva por 5 anos, criei meu filho, Daniel, como mãe solteira depois que o pai dele morreu em um acidente de construção, e trabalhei como enfermeira por 37 anos antes de me aposentar. Eu havia aprendido a lidar com emergências, a manter a calma sob pressão e a ler as pessoas com bastante precisão. Mas, aparentemente, eu havia interpretado minha nora completamente errado. A ligação telefônica ocorreu exatamente às 4h17 da manhã de uma terça-feira de setembro. Eu sei disso porque fiquei olhando para o relógio digital, me perguntando quem poderia estar ligando a uma hora tão imprópria. Meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido com Daniel. Ruth? Ruth, você está aí? A voz de Caroline estava estridente, em pânico, quase irreconhecível. Caroline, querida, o que houve? O Daniel está bem? Não, nada está bem. Ele me deixou, Ruth. Seu filho abandonou a família. Ela soluçava agora, suas palavras mal se tornando coerentes em meio à histeria. Ele disse que não aguentava mais a pressão e simplesmente foi embora. Senti um frio na barriga. Daniel parecia bem quando falei com ele há 3 dias. Sim, ele havia mencionado estar cansado do trabalho, mas nada que sugerisse que ele estivesse prestes a abandonar sua família. Caroline, calma. O que exatamente aconteceu? Nós brigamos por causa de dinheiro, das crianças, de tudo. E ele disse que tinha acabado, que não aguentava mais. Ele fez as malas e foi embora, Ruth. Me deixou aqui com Lily Mason, sem carro e sem dinheiro, e eu não consigo fazer isso sozinha. O pânico em sua voz era real. Mas algo parecia estranho. Em todos os anos em que Daniel esteve casado com Caroline, em meio a todas as discussões e tensões, ele nunca sequer sugeriu que poderia abandonar seus filhos. Daniel adorava Lily, de 6 anos, e Mason, de 4. Ele preferiria cortar o próprio braço a abandoná-los. Onde estão as crianças agora, Caroline? Eles estão aqui. Estão dormindo, mas Ruth, preciso que você venha buscá-los. Não consigo cuidar deles assim. Estou desmoronando, e eles precisam da avó. Estou a caminho. Mas Caroline, você já tentou ligar para o Daniel? Talvez se você... Ele não atende. Já liguei 20 vezes e cai direto na caixa postal. Sua voz embargou-se com novos soluços. Ruth, por favor. Eu imploro. Venha buscar Lily e Mason. Eu simplesmente não consigo lidar com isso agora. Eu já estava fora da cama, vestindo-me com uma mão enquanto segurava o telefone com a outra. Chego aí em 15 minutos. Caroline, tente manter a calma. Vamos resolver isso. O trajeto até a casa de Daniel me levou por ruas suburbanas vazias, ladeadas por janelas escuras e famílias dormindo. Famílias normais onde os maridos aparentemente não abandonavam o lar no meio da noite e as esposas não tinham colapsos nervosos completos antes do amanhecer. Ao entrar na garagem da modesta casa de 2 andares que Daniel e Caroline compraram há 3 anos, notei algo estranho. O carro de Caroline não estava na garagem. O de Daniel também tinha sumido, o que fazia sentido se ele realmente tivesse ido embora. Mas onde estava o Honda de Caroline? A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater, e Caroline apareceu na entrada, com a aparência de quem tinha passado por um furacão. Seus cabelos loiros, geralmente impecáveis, estavam emaranhados, sua maquiagem borrada e suas roupas amassadas como se ela tivesse dormido com elas. Ruth, graças a Deus você está aqui. Ela se atirou em meus braços com um desespero dramático. Não sei o que vou fazer. Não sei como lidar com isso. Onde estão Lily e Mason? Eles estão dormindo lá em cima. Ainda não sabem o que aconteceu. Não quis acordá-los e perturbá-los mais do que o necessário.
Segui Caroline para dentro da casa, imediatamente impressionada com o silêncio que reinava no ambiente. A sala de estar parecia normal. Brinquedos espalhados por toda parte. Os óculos de leitura de Daniel estão sobre a mesa de centro. A correspondência de ontem ainda está fechada sobre a bancada da cozinha. Não parecia ser o resultado de uma briga que pôs fim a um casamento. Caroline, conte-me exatamente o que aconteceu. Comece do início. Ela se jogou no sofá, abraçando-se dramaticamente. Tudo começou quando Daniel chegou do trabalho ontem. Ele estava de mau humor, reclamando do chefe, do dinheiro, de como estava cansado. Aí a Lily derramou suco no laptop dele e ele simplesmente surtou. Antes de continuar, gostaria de pedir uma coisa. Inscreva-se neste canal e escreva nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Ele surtou. Como? Ele gritou com ela. Ruth gritou mesmo. Nunca ouvi assim antes. Depois, Mason começou a chorar porque estava com medo e eu tentei acalmar todo mundo, mas Daniel ficou ainda mais bravo. Ele disse que não aguentava o estresse de ser o único trabalhando enquanto eu ficava em casa com as crianças. Isso também não parecia ser a cara do Daniel. Ele sempre teve orgulho de Caroline por ficar em casa com as crianças. Disse que era importante para eles terem a mãe presente durante os primeiros anos de vida. O que aconteceu em seguida? Discutimos depois que as crianças foram dormir. Discutimos mesmo. Ele disse que se sentia como se estivesse se afogando, que tudo era sempre responsabilidade dele, que nunca tinha um descanso. E eu disse que provavelmente não deveria ter dito algumas coisas. Que tipo de coisas? O olhar de Caroline desviou-se do meu, concentrando-se em suas mãos. Eu disse a ele que talvez, se ele ganhasse mais dinheiro, eu não precisaria me preocupar com cada centavo. Que talvez, se ele fosse mais ambicioso, poderíamos ter uma vida melhor. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o ar da manhã. Caroline sempre pareceu apoiar a carreira de Daniel como gerente de projetos de TI. Era um trabalho estável com bons benefícios, suficientes para sustentar sua família confortavelmente, se não com luxo. E então ele disse que estava cansado de nunca me satisfazer. Que trabalhava 60 horas por semana e ainda se sentia um fracasso na própria casa. Subiu as escadas, fez as malas e foi embora. Isso foi por volta da meia-noite. Olhei ao redor da casa novamente, percebendo detalhes que havia me passado despercebidos antes. Não havia sinais de luta, nenhuma evidência do tipo de briga explosiva que Caroline estava descrevendo. E outra coisa me incomodava. Se Daniel realmente tivesse saído com raiva à meia-noite, por que Caroline esperou mais de 4 horas para me ligar? Caroline, onde está seu carro? O que? Seu Honda? Não está na garagem. Ela hesitou por uma fração de segundo. Aquele tipo de pausa que 37 anos de enfermagem me ensinaram a perceber. Está na oficina. Está lá desde domingo. Por isso eu disse que não tinha como levar as crianças a lugar nenhum desde domingo. Mas Daniel foi embora ontem à noite. Por que você não mencionou que o carro estava na oficina quando estavam discutindo sobre dinheiro? Outra pausa. Eu esqueci. Eu estava chateada, Ruth. Eu não estava pensando direito. Havia algo muito errado aqui. Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ouvi uma voz baixinha vinda do andar de cima. Vovó Ruth, é você? Lily apareceu no topo da escada com seu pijama de princesa favorito, esfregando os olhos sonolenta. Atrás dela, Mason espiou pela esquina, com o cabelo espetado para todos os lados. Oi, querida, gritei para elas. Venham aqui e deem um abraço na vovó. Enquanto eles desciam correndo as escadas e se jogavam em meus braços, notei algo mais. Eles não pareciam chateados ou traumatizados. Pareciam duas crianças normais que tinham acabado de acordar e estavam felizes em ver a avó. Onde está o papai? Perguntou Lily, olhando ao redor do quarto. O rosto de Caroline empalideceu. Papai teve que. Ele teve que fazer uma viagem, querida. Outra viagem a trabalho? Perguntou Mason. Ele vai trazer presentes para nós? Viagem a trabalho. Olhei fixamente para Caroline, mas ela estava evitando meu olhar. Algo assim,
disse ela fracamente. Mas, enquanto abraçava meus netos e olhava para a expressão culpada de Caroline, percebi que nada naquela situação era o que parecia. E quanto mais perguntas eu fazia, mais suspeitava que meu filho não havia abandonado sua família. A questão era, o que realmente havia acontecido ali? E onde estava Daniel? Mais importante ainda, onde estava o carro de Caroline? E por que ela parecia mais culpada do que com o coração partido? Mamãe, podemos comer panquecas no café da manhã? Perguntou Mason, puxando o roupão de Caroline. Papai sempre faz panquecas nas manhãs de terça-feira. O rosto de Caroline passou por uma série de expressões. Confusão, pânico e, em seguida, algo que parecia quase irritação. Hoje não, Mason. Mamãe está muito chateada para cozinhar. Eu me ajoelhei para ficar na altura de Mason e alisei seus cabelos desgrenhados. Que tal a vovó Ruth preparar o café da manhã enquanto a mamãe se veste? Você gostaria? As duas crianças assentiram com entusiasmo, e notei que os ombros de Caroline relaxaram, aparentemente com alívio. Enquanto eu me dirigia para a cozinha com Lily e Mason, ouvi o celular de Caroline vibrar com uma mensagem de texto. Ah, disse ela, pegando o objeto rapidamente. Preciso, já volto. Preciso fazer uma ligação. Ela praticamente correu escada acima, me deixando sozinha com as crianças. Enquanto eu abria a geladeira para procurar os ingredientes para panquecas, Lily subiu em um banquinho da cozinha e me observou com curiosidade. Vovó Ruth, por que a mamãe está chorando? Às vezes, os adultos ficam tristes, querida. Mas tudo vai ficar bem. Será que o papai está mesmo em viagem a trabalho? Porque ontem ele me disse que ia para Dubai a trabalho, mas isso só vai acontecer hoje. Fiquei paralisada com a caixa de leite na mão. Dubai? Ele disse que precisava pegar um avião grande para Dubai por 3 dias para reuniões de trabalho. Ele me mostrou no mapa onde fica. Minha mente estava a mil. Se Daniel tinha viagem marcada para Dubai hoje, então ele não abandonou sua família ontem à noite. Ele estava em uma viagem de negócios planejada. Lily, quando exatamente o papai te contou sobre essa viagem? Na semana passada, ele disse que ficaria fora por 3 dias e que traria algo especial para mim e para o Mason do aeroporto. Mason acenou com a cabeça, de onde estava brincando com carrinhos de brinquedo no chão da cozinha. Papai disse que Dubai tem prédios muito altos, mais altos que a nossa casa. Larguei o leite, peguei meu celular e disquei o número de Daniel. A ligação foi direto para a caixa postal, exatamente como Caroline havia dito. Mas agora isso fazia sentido. O serviço telefônico internacional era caro e instável, e Daniel era prático em relação a essas coisas. Do andar de cima, eu conseguia ouvir a voz abafada de Caroline, mas não conseguia entender nenhuma palavra. No entanto, o tom não parecia o de alguém pedindo ajuda ou tentando localizar o marido desaparecido. Parecia que alguém estava tendo uma conversa urgente, possivelmente secreta. Crianças, por que vocês não vão lavar as mãos enquanto eu começo a fazer as panquecas? Enquanto eles fugiam, subi silenciosamente alguns degraus da escada, o suficiente para ouvir a voz de Caroline com mais clareza. Não posso falar muito. Ela está aqui agora. Sim, a mãe dele. Eu disse que este era o único jeito. 3 dias. É tudo o que precisamos. Meu sangue gelou. Caroline estava conversando com alguém sobre a viagem de 3 dias de Daniel como se fosse uma oportunidade, e não uma crise. Siga o plano. Eu cuido de tudo por aqui. Não, ela acredita em mim. Voltei sorrateiramente para a cozinha antes que Caroline terminasse a ligação. Minha mente está a mil, cheia de implicações. Caroline não havia sido abandonada. Ela havia planejado algo em função da viagem de negócios de Daniel. Mas o quê? 20 minutos depois, Caroline desceu as escadas parecendo mais calma, mas ainda agitada. Ela trocou de roupa, vestindo jeans e um suéter, arrumou o cabelo e lavou a maquiagem borrada do rosto. As panquecas têm um cheiro maravilhoso, disse ela, mas sua voz estava tensa. Ruth, não tenho palavras para agradecer por você ter vindo. Sei que devo parecer louca ligando tão cedo, mas eu simplesmente desabei em lágrimas. É compreensível, querida. Situações inesperadas podem ser muito difíceis de lidar.
Mantive minha voz neutra enquanto a observava atentamente. Você teve alguma notícia do Daniel? Não, nada. O telefone dele continua indo direto para a caixa postal. Bem, ligações internacionais podem ser complicadas, eu disse casualmente. Fusos horários, problemas de serviço. O rosto de Caroline empalideceu. Internacional. Dubai, eu disse, observando sua reação. Lily mencionou a viagem de negócios de Daniel a Dubai. Por um instante, Caroline pareceu ter levado um tapa. Então ela se recuperou rapidamente. Ah, sim, a viagem de negócios. Eu tinha me esquecido. Quer dizer, ele mencionou isso antes de ir, mas eu pensei que ele tivesse cancelado depois da nossa briga, mas a explicação dela pareceu vazia. Ensaio mal feito depois do ocorrido. Quando ele deveria partir para Dubai? Eu acho que hoje, mas ele saiu ontem à noite, então obviamente não vai mais. Lily ergueu os olhos das panquecas, confusa. Mas mamãe, papai se despediu de nós ontem de manhã antes da escola e disse que nos veria quando voltasse de Dubai na quinta-feira. O garfo de Caroline bateu com força no prato. Lily, você está confusa, querida. Papai saiu depois que você dormiu ontem à noite. Não, ele não estava aqui quando chegamos da escola ontem. Lembra? Você disse que ele já tinha ido viajar. Observei essa troca de palavras com crescente certeza de que Caroline havia sido pega em uma grande mentira. Daniel não tinha ido embora depois da briga da noite passada. Ele havia partido ontem de manhã para uma viagem de negócios planejada para Dubai, exatamente como havia dito aos filhos que faria. Caroline, eu disse com cuidado. Estou um pouco confusa com a cronologia. Quando exatamente essa briga aconteceu? Ela parecia encurralada, com os olhos oscilando entre mim e as crianças. Nós. Foi complicado, Ruth. Tudo aconteceu muito rápido. E seu carro está na oficina desde domingo. Qual oficina está fazendo o serviço? Ah, aquela da rua Maple. A Johnson's Auto. Mas eu conheci a Johnson's Auto. Eles estiveram fechados para reformas durante todo o mês. Eu tinha passado de carro em frente à loja deles, que estava fechada com tábuas, na semana passada. Caroline, acho que precisamos ter uma conversa franca. Crianças, por que vocês não vão brincar na sala de estar por alguns minutos? Depois que Lily e Mason saíram da cozinha, virei-me diretamente para Caroline. Onde está seu carro? E onde está meu filho de verdade? Eu te disse que o Daniel foi embora. Caroline, usei a voz firme que, ao longo dos anos, impediu inúmeros pacientes de mentirem para mim. Daniel está em Dubai em uma viagem de negócios. Ele partiu ontem de manhã, como planejado. As crianças sabem disso, e agora eu também sei. Então, vou perguntar novamente, o que realmente está acontecendo? Caroline me encarou por um longo momento, e eu pude ver o exato segundo em que ela percebeu que sua história havia desmoronado completamente. Seus ombros caíram e algo como um lampejo de desafio brilhou em seus olhos. Tudo bem, disse ela, com uma aspereza na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Quer a verdade? A verdade é que tenho 29 anos e estou cansada de ficar presa nesta casa o dia todo com duas crianças enquanto seu filho trabalha o tempo todo. Estou cansada de não ter dinheiro próprio, não ter vida própria, não ter identidade além de ser a esposa de Daniel e a mãe das crianças. Então, você mentiu sobre ele ter te abandonado porque eu precisava de alguém para cuidar das crianças enquanto eu resolvia algumas coisas. A maneira casual como ela disse isso, como se meus netos fossem um incômodo a ser controlado, me causou arrepios. Caroline, para onde você planejava ir e onde está seu carro? Ela se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Isso não é da sua conta, Ruth. Isso passou a ser da minha conta quando você me ligou às 4 da manhã, alegando que meu filho havia abandonado os filhos. Caroline se virou para mim e, pela primeira vez, vi a verdadeira mulher por trás da máscara de doce nora. Ela parecia calculista, quase cruel. As crianças estão bem, Ruth. Você está aqui agora, então elas estão sendo cuidadas. Isso é tudo que importa. Caroline, o que você fez?
Mas, mesmo enquanto fazia a pergunta, tive a sensação de que estava prestes a descobrir que a esposa do meu filho não era a mulher que qualquer um de nós pensava que fosse. E qualquer que fosse o plano dela, ia destruir minha família. Caroline caminhou até a janela da cozinha e ficou parada ali por um longo momento, de costas para mim. Quando ela se virou, a máscara havia desaparecido completamente. A jovem mãe doce e sobrecarregada que eu conhecia há 7 anos havia sido substituída por alguém que eu mal reconhecia. Ruth, eu amo seu filho. Amo mesmo, mas estou me sentindo sufocada aqui. Você tem ideia do que é ter 29 anos e sentir que sua vida acabou? Caroline, muitas pessoas conseguem se sentir realizadas enquanto criam filhos. Não. Ela bateu com a mão no balcão, fazendo as xícaras de café saltarem. Você não entende. Você tinha uma carreira. Você era enfermeira. Você tinha um propósito. Você ganhava seu próprio dinheiro. Eu saí da casa dos meus pais, fui para a faculdade, me casei e me tornei mãe sem nunca descobrir quem eu sou. Apesar de tudo, senti um lampejo de compaixão. Querida, se você está tendo dificuldades com questões de identidade, existem maneiras de lidar com isso. Você pode voltar a estudar, procurar um emprego de meio período, participar de grupos. Com que dinheiro, Ruth? Daniel controla cada centavo. Eu preciso pedir permissão para comprar comida. Você sabe o quanto isso é humilhante? Aquilo não parecia o Daniel que eu havia criado, mas deixei isso de lado por enquanto. Onde está seu carro, Caroline? Ela riu amargamente. Meu carro? Eu não tenho carro, Ruth. O Daniel tem um carro. Eu tenho permissão para dirigir o segundo carro do Daniel quando ele não precisa. Tudo nesta casa pertence ao Daniel porque ele paga por tudo. Mas você poderia arrumar um emprego e pagar a creche com esse dinheiro. Você sabe quanto custa uma creche? Quando eu pagasse a creche de 2 crianças, estaria trabalhando só para não ter prejuízo. O Daniel diz que financeiramente faz mais sentido para mim ficar em casa. Comecei a perceber as rachaduras no que eu presumia ser um casamento feliz. Mas isso não explicava as mentiras, o pânico, o telefonema misterioso. Caroline, mesmo que você se sinta encurralada, mentir sobre Daniel ter abandonado a família não é a solução. O que você realmente planejava fazer? Ela sentou-se novamente à mesa da cozinha, mas agora parecia desafiadora em vez de derrotada. Eu estava planejando fazer uma pausa, apenas alguns dias para clarear a mente e colocar as coisas em ordem. Uma pausa onde e com quem? Isso é problema meu. Isso passou a ser da minha conta quando você me envolveu, a mim e aos meus netos. Da sala de estar, eu conseguia ouvir Lily e Mason brincando baixinho, suas vozes um contraponto inocente à tensão que crepitava na cozinha. Pensei neles acordando esta manhã sem o pai. Ouvindo histórias contraditórias sobre onde ele estava, percebendo o estresse da mãe, mas sem compreendê-lo. Caroline, essas crianças precisam de estabilidade. Elas precisam saber que seus pais são confiáveis e honestos. Você não pode simplesmente desaparecer porque está passando por uma crise pessoal. Não posso. Sua voz estava fria agora. Ruth, eu não pedi para ser mãe aos 22 anos. Eu não pedi para desistir de tudo que eu poderia ter me tornado, para trocar fraldas, limpar narizes e fingir que estou feliz com isso. A honestidade foi brutal, mas pelo menos foi honesta. Você ama seus filhos? É claro que eu os amo, mas Ruth, eu posso amá-los e ainda precisar de espaço. Posso ser uma boa mãe e ainda querer minha própria vida, mas mentir e desaparecer não é ocupar espaço. É abandonar a responsabilidade. Por 3 dias. Daniel está fora por 3 dias e eu preciso de 3 dias para descobrir o que quero da minha vida. E você ia deixar Lily e Mason comigo por 3 dias sem me contar a verdade. Eu ia te contar eventualmente, assim que voltasse e resolvesse as coisas. Senti minha raiva aumentar. Como enfermeira, lidei muitas vezes com pais exaustos e sobrecarregados. Mas eu nunca tinha encontrado alguém que achasse que mentir e manipular fossem maneiras aceitáveis de lidar com o estresse familiar. Caroline, para onde você estava planejando ir? E não me diga que não é da minha conta, porque eu não vou cuidar dos meus netos com base em mentiras. Ela me encarou por um longo momento, claramente ponderando suas opções. Finalmente, ela suspirou.
Existe alguém. Alguém com quem tenho conversado. Alguém que me faz sentir como a mulher que eu era antes de me tornar apenas mãe e esposa. Senti um frio na barriga. Caroline, você está tendo um caso? Não é um caso extraconjugal. É. É complicado. Os relacionamentos costumam ser complicados. Isso não os torna menos destrutivos. Ruth, eu ainda não fiz nada de errado, mas o Kevin me faz lembrar como é ser desejada, ser interessante, ser mais do que apenas uma cuidadora. Kevin é meu personal trainer. Bem, ele era. Tive que parar de ir à academia porque Daniel disse que era muito caro. Eu estava começando a juntar as peças de um quadro que não me agradava. E o Kevin ia te levar para algum lugar durante esses 3 dias. Cabo. Ele tem um imóvel em regime de tempo compartilhado lá e me convidou para ir com ele só para conversar e resolver as coisas. Caroline, você está se ouvindo? Você ia abandonar seus filhos para ir ao México com outro homem enquanto seu marido estivesse viajando a negócios. Eu não os estava abandonando. Você está aqui agora. Eles estão seguros e protegidos por mentiras. Você me trouxe até aqui mentindo sobre Daniel ter te deixado. Ela se levantou novamente, agitada, porque eu sabia que você não os assistiria se soubesse o verdadeiro motivo. Ruth, estou me afogando aqui. Tenho 29 anos e me sinto como se tivesse 80. Não me lembro da última vez que conversei sobre algo além de desenhos animados e preferências de lanches. Não me lembro da última vez que me senti atraente, interessante ou valiosa. Apesar da minha raiva, senti novamente aquele lampejo de compaixão. A maternidade pode ser isoladora, especialmente para mulheres jovens que nunca tiveram a oportunidade de construir suas próprias identidades. Caroline, eu entendo que você se sinta sobrecarregada. Você acha mesmo? Porque, do meu ponto de vista, parece que você criou seu filho, construiu uma carreira e teve uma vida plena. Eu passei 7 anos comendo biscoitos Goldfish na Vila Sésamo e fingindo que isso basta. Mas Caroline, existem maneiras de lidar com esses sentimentos sem trair a confiança da sua família. Ela riu asperamente. Existem soluções? Porque eu tentei conversar com o Daniel sobre como me sinto e ele simplesmente diz que não temos condições de eu fazer nada a respeito. Tentei participar de grupos de mães, mas elas só querem falar sobre desfraude e horários de sono. Tentei aulas online, mas não consigo me concentrar com 2 crianças me interrompendo a cada 5 minutos. Então sua solução foi mentir para a mãe do seu marido e fugir para o México com outro homem. Minha solução foi tirar 3 dias para me lembrar de quem eu sou quando não estou sendo puxada em 12 direções diferentes da sala de estar. Lily gritou. Vovó Ruth, o Mason derramou suco no sofá. Ao ir ajudar com o derramamento, percebi que a crise de Caroline, embora real, a havia levado a tomar decisões que poderiam destruir sua família. A questão era se ela já havia entendido isso, ou se estava tão absorta em sua própria infelicidade que não conseguia enxergar o mal que estava causando. Quando voltei para a cozinha, Caroline estava olhando para o celular com uma expressão que eu não consegui decifrar. Caroline, onde está o seu celular que mostra de onde veio aquela ligação esta manhã? Aquele que você levou para o andar de cima. Ela olhou para mim com um olhar que lembrava desafio. Kevin está esperando no aeroporto. O aeroporto? Nosso voo parte às 10 horas da manhã. Olhei para o relógio. Eram 8h30. Caroline, você me ligou para que eu cuidasse das crianças para que você pudesse pegar um voo para o México com seu personal trainer. Ruth, eu preciso disso. Preciso saber se ainda existe algo dentro de mim que vale a pena salvar. O que eu percebi ao olhar para o rosto desesperado da minha nora foi que Caroline não era má. Ela era egoísta, imatura e fazia escolhas terríveis. Mas ela também estava se afogando em uma vida que nunca havia realmente escolhido. A questão era, o que eu ia fazer a respeito? Fiquei parada na cozinha, processando o que Caroline acabará de me dizer. Ela tinha um voo para o México que partiria em 1h30, e esperava que eu cuidasse dos filhos dela enquanto ela saía com outro homem para se reencontrar. Caroline, você não pode estar falando sério. Ruth, eu sei como isso soa, mas venho planejando isso há semanas. São só 3 dias. O Kevin tem sido muito compreensivo com o que estou passando. Kevin não sabe o que você está passando.
Kevin sabe que você é uma mulher casada e infeliz, o que faz de você um alvo fácil. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Você não sabe nada sobre o Kevin. Ele me ouve. Ele me vê como mais do que apenas a esposa e mãe de alguém. Porque é isso que homens como o Kevin fazem, Caroline. Eles se aproveitam de mulheres vulneráveis, fazendo-as se sentirem especiais e incompreendidas. Você está enganado, a respeito dele. Será que sou mesmo? Caroline, o Kevin já sugeriu que você conversasse com o Daniel sobre seus sentimentos? Ele já te incentivou a procurar terapia de casal? Ele já recomendou que você encontrasse maneiras saudáveis de construir sua própria identidade sem deixar de lado sua família? O silêncio dela era revelador. Ou será que Kevin sugeriu que você merece algo melhor, que você é bom demais para a sua vida atual, que você deveria arriscar e viver para si mesmo? Não é assim. É exatamente assim. Sentei-me em frente a ela, usando a voz calma que aperfeiçoei durante 37 anos conversando com pessoas em crise. Caroline, eu já vi esse padrão antes. Homens predadores visam mães jovens porque elas estão isoladas, sobrecarregadas e vulneráveis. Eles oferecem emoção e validação enquanto as incentivam a destruir suas vidas estáveis. Kevin não é um predador. Ele é bem-sucedido. Ele é independente. Ele é um personal trainer que está convencendo uma mãe casada a abandonar os filhos por um fim de semana em Cabo. Isso não é sucesso, Caroline. Isso é manipulação. Ela se levantou abruptamente e caminhou novamente até a janela. Você não entende, Ruth. Você não sabe o que é se sentir invisível na própria vida. Você tem razão. Eu não sei exatamente como é essa sensação. Mas, Caroline, eu sei como é ser mãe solteira e trabalhar 60 horas por semana para sustentar um filho. Eu sei como é estar tão cansada a ponto de mal conseguir funcionar, mas continuar porque alguém depende de você. Isso é diferente. Você escolheu essa vida. Será que escolhi, Caroline? Eu tinha 26 anos quando meu marido morreu. Eu não escolhi ser mãe solteira, assim como você não escolheu se sentir sobrecarregada, mas eu escolhi como lidar com isso. Da sala de estar, ouvi Mason chamando: Mamãe, estou com fome. Caroline o ignorou completamente, continuando a olhar pela janela. Levantei-me e fui ver como estavam as crianças, encontrando-as ambas olhando ao redor da sala de estar com aquela expressão ligeiramente ansiosa que as crianças têm quando percebem a tensão dos adultos. Você está com fome, amigão? Perguntei a Mason, bagunçando seus cabelos. Vamos pegar um lanche para você. Enquanto eu preparava fatias de maçã e biscoitos, Lily apareceu ao meu lado. Vovó Ruth, a mamãe está doente? Por que você pergunta, querida? Ela está agindo de forma estranha e parece estar com dor de cabeça, mas não quer falar conosco. Olhei em direção à cozinha, onde Caroline ainda encarava a janela, completamente absorta em seu próprio drama, enquanto seus filhos se perguntavam por que a mãe estava agindo de forma estranha. Às vezes, os adultos têm problemas que precisam resolver, Lily. Mas você e o Mason não precisam se preocupar com isso. Isso é coisa de adulto. Quando voltei para a cozinha, Caroline estava sentada à mesa com a cabeça entre as mãos. Caroline, quero que você pense em algo agora. Seus filhos estão confusos e preocupados porque percebem que algo está errado, mas não entendem o que. Eles buscam segurança na mãe, mas você está tão focada na sua própria crise que não está emocionalmente disponível para eles. Ela olhou para mim com os olhos marejados de sangue. Eu sei que estou sendo egoísta, Ruth, mas não consigo controlar o que sinto. Você não controla como se sente, mas controla o que faz a respeito. Caroline, se você embarcar naquele avião hoje, estará cruzando uma linha que não poderá ser desfeita. O que você quer dizer? Quero dizer que abandonar seus filhos para ir embora com outro homem não é apenas um erro. É uma traição que mudará para sempre a forma como sua família a vê. São 3 dias. Não se trata do horário, Caroline. Trata-se da escolha. Trata-se de ligar para sua sogra às 4 da manhã com mentiras para manipulá-la e fazê-la acobertar seu caso. Não é um caso extraconjugal. Como você chamaria isso? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, disse ela finalmente. Só sei que estou infeliz e o Kevin me faz sentir que talvez eu não precise estar.
Senti uma profunda tristeza por essa jovem que estava prestes a destruir sua família por não saber como pedir ajuda de maneira saudável. Caroline, e se eu lhe dissesse que existem soluções para tudo o que você está sentindo? Soluções reais que não exigem trair sua família ou abandonar seus filhos. Como o que? Como terapia de casal para ajudar você e Daniel a se comunicarem melhor sobre dinheiro e independência. Como encontrar um trabalho de meio período ou oportunidades de voluntariado que lhe deem um propósito fora de casa, como construir amizades com outras mulheres que entendem os desafios da maternidade. O Daniel não quer fazer terapia de casal. Ele acha que nosso casamento está ótimo. Você já disse diretamente ao Daniel que está infeliz o suficiente para considerar ir embora? Outro silêncio. Caroline, você já chegou a dizer ao seu marido o quão desesperada você se sente? Não indiretas, não reclamações sobre dinheiro, mas uma conversa direta sobre suas necessidades emocionais. Ele não entenderia. Como você sabe se nunca tentou? Ela olhou para o celular. Ruth, preciso tomar uma decisão. O voo partirá com ou sem você. Mas seus filhos se lembrarão deste dia pelo resto de suas vidas. Eles se lembrarão se a mãe estava aqui quando precisaram dela ou se ela escolheu desaparecer. Levantei-me e fui até a porta da cozinha, onde pude ver Lily e Mason no chão da sala de estar construindo algo com blocos. Eles pareciam tão pequenos, tão inocentes, tão completamente alheios ao fato de que sua mãe estava considerando abandoná-los. Caroline, olhe para seus filhos. Olhe mesmo para eles. Ela se juntou a mim na porta, e eu vi seu rosto suavizar pela primeira vez em toda a manhã. São lindas, disse ela baixinho. Eles são, e te amam completa e incondicionalmente. Eles não se importam se você sente que perdeu sua identidade. Eles não se importam se você não tem mais certeza de quem você é. Eles só precisam que a mãe esteja presente e seja confiável. Mas Ruth, e se ser mãe deles não for suficiente para mim? Então você encontra maneiras de ser mais do que apenas a mãe deles. Mas você faz isso sem deixar de ser mãe, não abandonando essa responsabilidade. O celular dela vibrou com uma mensagem e eu a vi dar uma olhada rápida. Kevin, provavelmente se perguntando onde ela estava. Caroline, esse homem não te ama. Ele nem te conhece. Ele conhece uma versão sua infeliz e vulnerável, e está se aproveitando disso. Você não o conhece. Eu sei que os homens que realmente se importam com as mulheres não pedem que elas abandonem seus filhos. A verdade estava se estampando em seu rosto, e eu pude ver o exato momento em que ela percebeu que sua grande fuga romântica era, na verdade, apenas um caso sórdido com um homem disposto a ajudá-la a trair sua família. O que vou fazer, Ruth? Ela sussurrou. Você vai escolher sua família. Você vai mandar uma mensagem para o Kevin dizendo que não vai e depois vai descobrir como construir a vida que deseja sem destruir a vida que tem. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, percebia que Caroline ainda estava dividida entre a fantasia da fuga e a realidade da responsabilidade. E percebi que essa decisão definiria não apenas o futuro dela, mas o futuro de toda a minha família. Caroline ficou olhando para o celular por um tempo que pareceu uma eternidade, com o polegar pairando sobre a tela. Eu conseguia ver a batalha interna se desenrolando em seu rosto. Dever versus desejo, responsabilidade versus fuga. Ruth, você não entende o quão difícil isso é para mim. Você tem razão. Eu não acho. Mas Caroline, decisões difíceis não se tornam mais fáceis fazendo escolhas destrutivas. Ela olhou para a sala de estar, onde Lily e Mason ainda brincavam, alheios ao drama que se desenrolava ao seu redor. E se eu guardar ressentimento? E se eu ficar e passar o resto da minha vida me sentindo presa e com raiva? Então você busca ajuda. Você encontra um terapeuta. Você participa de grupos de apoio. Você descobre maneiras saudáveis de construir a vida que deseja. Mas, Caroline, as crianças percebem o ressentimento. Se você pretende ficar, precisa encontrar uma maneira de realmente querer estar aqui. O telefone dela vibrou novamente. Dessa vez, ela olhou para a mensagem e seu rosto empalideceu. O que é? Kevin. Ele disse que o portão vai fechar em 20 minutos e, se eu não estiver lá, ele vai sem mim. Ótimo. Deixe-o ir. Ruth, você não entende. Esta pode ser minha única chance.
Sua única chance para quê? Fugir dos seus problemas? Caroline, isso não é uma chance. Isso é covardia. Ela parecia magoada. Eu não sou um covarde. Então prove. Fique aqui e encare sua vida em vez de fugir dela. Mas eu percebia que ela ainda estava hesitante, ainda tentada pela fantasia de escapar. Percebi que precisava tentar uma abordagem diferente. Caroline, posso te contar algo sobre o Daniel quando ele era pequeno? Ela pareceu surpresa com a mudança de assunto. O que? Quando Daniel tinha 7 anos, mais ou menos a idade de Lily, seu pai morreu repentinamente. Um dia ele tinha um pai que o colocava na cama todas as noites e, no dia seguinte, esse pai havia desaparecido para sempre. Sentei-me ao lado dela na mesa da cozinha, relembrando aquele momento terrível. Durante meses após a morte de Frank, Daniel me perguntava quando o papai voltaria para casa. Tentei explicar a morte para um menino de 7 anos, mas ele não conseguia entender por que o pai o havia deixado. Ele começou a ter pesadelos, a fazer xixi na cama e a se agarrar a mim sempre que eu tentava sair de casa. Caroline estava ouvindo atentamente agora. Um dia, Daniel me perguntou se eu também ia deixá-lo. E eu percebi que, na cabeça dele, as pessoas que ele amava simplesmente desapareciam sem aviso prévio. Sua sensação de segurança estava completamente destruída. O que você fez? Fiz uma promessa a ele. Disse que nunca o abandonaria, a menos que fosse absolutamente necessário. Que não importa o quão difíceis as coisas ficassem, não importa o quão cansada, assustada ou sobrecarregada eu me sentisse, eu sempre estaria lá quando ele precisasse de mim. Olhei diretamente para Caroline. Essa promessa moldou o homem que Daniel se tornou. Ele aprendeu que amar significa estar presente mesmo quando é difícil. Que as famílias não se abandonam quando as coisas ficam complicadas. Mas você era a mãe dele, e você é a mãe de Lily Mason. Caroline, se você for embora hoje, estará ensinando aos seus filhos que as mães desaparecem quando a vida fica complicada. É essa a lição que você quer que eles levem para sempre? Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Caroline. Eu me sinto tão perdida, Ruth. Olho no espelho e não me reconheço mais. Então vamos descobrir como ajudá-la a se reconhecer novamente. Mas como Caroline, a mãe, Caroline, a esposa, Caroline, a mulher, todas essas coisas juntas. Não abandonando partes de quem você é. O telefone dela tocou. Kevin, provavelmente se perguntando onde ela estava. Ela olhou para a tela e, em seguida, recusou a chamada deliberadamente. Diga-me honestamente, Ruth, você acha que eu sou uma mãe terrível? Acho que você é uma jovem mãe que está lidando com sentimentos normais, mas também considerando escolhas terríveis. Há uma diferença. O que você faria se estivesse no meu lugar? Refleti bastante antes de responder. Se eu fosse você, mandaria uma mensagem para o Kevin agora mesmo e diria que não vou. Depois, ligaria para o Daniel em Dubai e contaria a verdade sobre como tenho me sentido. Sem acusações ou culpabilização, apenas uma comunicação honesta sobre as minhas necessidades emocionais. Ele ficará furioso. Ele pode até ser, mas Caroline, ele não pode ajudar a resolver problemas que nem sabe que existem. E se ele realmente te ama, o que eu acredito que sim, ele vai querer trabalhar junto para encontrar soluções. E depois? Então você começa a construir a vida que deseja dentro da família que já tem. Você encontra maneiras de recuperar sua identidade sem abandonar suas responsabilidades. Ela ficou em silêncio por vários minutos, olhando fixamente para as mãos. Finalmente, ela pegou o telefone e começou a digitar. O que você está escrevendo? Vou dizer ao Kevin que mudei de ideia. Senti um alívio imenso. Essa é a escolha certa, Caroline. Mas, ao clicar em enviar, sua expressão não era de alívio. Era tristeza. Ela lamentava a fantasia, a fuga, a breve possibilidade de ser alguém completamente diferente. Ruth, e se for só isso? E se essa for toda a minha vida agora? Cuidar dos outros e nunca cuidar de mim mesma? Caroline, cuidar de si mesma não significa abandonar todos os outros. Significa encontrar equilíbrio, estabelecer limites e pedir o que você precisa. Eu já nem sei mais do que preciso. Então é por aí que começamos.
Vamos descobrir o que você precisa para se sentir realizado, e, ao mesmo tempo, estar presente para sua família. Da sala de estar, Lily gritou: Mamãe, você pode me ajudar com este quebra-cabeça? Caroline olhou na direção da voz da filha, e eu percebi uma mudança em sua expressão. Não exatamente uma resignação, mas uma espécie de aceitação. Já vou, meu bem, ela respondeu. Ao se levantar, seu telefone vibrou com a resposta de Kevin à sua mensagem de cancelamento. Ela olhou para aquilo e seu rosto endureceu. O que ele disse? Ele me chamou de covarde. Disse que eu sempre estarei preso porque sou fraco demais para correr riscos. Senti raiva em nome de Caroline, mas também uma sensação de justiça. Caroline, essa mensagem diz tudo o que você precisa saber sobre o caráter de Kevin. Um homem que realmente se importasse com o seu bem-estar entenderia sua decisão de ficar com seus filhos. Ela apagou a mensagem sem responder. Você tem razão. Ele nem me conhece o suficiente para me chamar de covarde. Nas horas seguintes, observei Caroline se reconectar lentamente com seus filhos. Ela ajudou Lily com o quebra-cabeça, leu histórias para Mason e preparou o almoço para todos nós. A energia desesperada e frenética da manhã foi gradualmente substituída por algo mais calmo e genuíno. Mas também pude perceber que ela estava sofrendo com a perda de sua fantasia de escapismo. De vez em quando, seus olhos ficavam distantes, e eu sabia que ela estava pensando no avião que havia partido sem ela, na aventura que ela escolhera não viver. Naquela tarde, enquanto as crianças tiravam uma soneca, Caroline e eu sentamos para uma conversa franca sobre seu casamento, suas necessidades e seu futuro. Ruth, eu quero ser uma boa mãe e esposa. De verdade. Mas também quero ser eu mesma. Como posso encontrar esse equilíbrio? Da mesma forma que toda mulher faz, querida. Dia após dia, escolha após escolha, sempre lembrando que você pode ser as duas coisas. E se Daniel não entender? Então você o ajuda a entender. E se ele ainda não entender, então você procura ajuda profissional para resolver isso juntos. E se nada disso funcionar? Olhei para essa jovem que estivera tão perto de destruir sua família e que agora tentava encontrar uma maneira de salvá-la. Então você lidará com isso quando acontecer. Mas Caroline, você não pode basear as escolhas de hoje nos piores cenários de amanhã. Conforme a tarde avançava, comecei a acreditar que talvez, só talvez, essa família pudesse sobreviver à crise de Caroline. Mas eu também sabia que o verdadeiro teste viria quando Daniel voltasse de Dubai e eles tivessem que enfrentar seus problemas juntos. A questão era, Caroline teria coragem de ser tão honesta com o marido quanto for obrigada a ser comigo? Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Caroline e eu sentamos na sala de estar com xícaras de chá e o peso de tudo o que quase aconteceu pairando entre nós. Ela ficou mais quieta ao longo do dia, e eu pude perceber que ela estava assimilando a magnitude da escolha que quase fez. Ruth, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você estava criando o Daniel sozinha, alguma vez teve vontade de fugir, mesmo que por um dia? Apoiei minha xícara de chá, pensando naqueles primeiros anos após a morte de Frank. Sinceramente, sim. Houve noites em que Daniel estava doente e eu estava exausta e tinha que trabalhar no dia seguinte, então eu ficava sentada no meu carro na garagem e simplesmente chorava. Eu queria ir embora e não voltar mais. Mas você não fez isso. Não, eu não fiz isso. Mas Caroline, não vou fingir que fui uma santa. Liguei para minha irmã chorando inúmeras vezes. Deixei o Daniel com babás para poder ir sentar na biblioteca e ficar sozinha. Encontrei maneiras de fazer pausas sem abandonar minhas responsabilidades. Ela sentiu pensativamente. Não tenho irmã nem muitos amigos, na verdade. Acho que esse é parte do problema. O isolamento torna tudo mais difícil. Quando você está sozinho com seus pensamentos o dia todo, os problemas parecem maiores do que realmente são. Ruth, tem mais uma coisa que preciso te contar hoje. Senti um aperto no estômago. O que? O dinheiro do fundo universitário do garoto. Eu peguei uma parte. Quanto? $5.000 para pagar a viagem a cabo. Eu ia devolver de alguma forma, mas... Ela não conseguia me encarar. Senti a raiva ressurgir.
Tirar dinheiro do futuro dos filhos para financiar um caso extraconjugal foi um nível de egoísmo que chocou até a mim. Caroline, você roubou dos seus filhos. Eu sei. Eu sei como isso soa. Mas Ruth, eu estava desesperada. Eu me sentia como se estivesse me afogando. E Kevin me ofereceu uma tábua de salvação. Kevin te ofereceu um caso, não uma tábua de salvação. E você estava disposta a roubar de Lily e Mason para pagar por isso. Ela começou a chorar novamente. Eu me odeio só de pensar nisso. Que tipo de mãe considera pegar o dinheiro da faculdade dos filhos para fugir com outro homem? Uma mãe que está tendo um colapso nervoso e tomando decisões terríveis, eu disse firmemente. Mas Caroline, você pode consertar isso. O dinheiro não foi gasto. Você não fez a viagem e seus filhos não sabem o que quase aconteceu. Como eu conserto isso, Ruth? Como eu volto a ser uma boa mãe depois do que quase fiz? Você começa devolvendo esse dinheiro para onde ele pertence. Depois, você descobre por que chegou a esse ponto e garante que isso nunca mais aconteça. Ela sentiu com um semblante triste. Eu já transferi de volta. Fiz isso enquanto as crianças estavam tirando uma soneca. Isso já era alguma coisa, pelo menos. Ótimo. Agora, Caroline, quero que você pense bem sobre isso. Quando exatamente você começou a se sentir tão desesperada? Não sei. Isso vem se acumulando há meses, talvez até mais. O que mudou? O que fez você passar de esposa infeliz a mulher que planeja abandonar a família? Ela ficou em silêncio por vários minutos, absorta em pensamentos. Acho que foi quando Kevin começou a me dar atenção. Pela primeira vez em anos, alguém estava me perguntando sobre meus sonhos, minhas opiniões, meus sentimentos. Não sobre a rotina das crianças, ou o que ia ter jantar, mas sobre mim. E isso foi bom. Foi incrível. Ruth, eu não tinha me dado conta de quão invisível eu tinha me tornado na minha própria vida até que alguém começou a me enxergar de novo. Eu conseguia entender isso, mesmo detestando a maneira como Kevin havia se aproveitado da situação. Caroline, essa sensação de ser vista e valorizada é algo que você precisa no seu casamento. Não de um personal trainer tentando te levar para a cama, mas do seu marido. Mas e se Daniel não puder me dar isso? E se ele estiver muito acostumado a me ver apenas como a mãe de seus filhos? Então você o lembra de que também é esposa dele. Mas, Caroline, você precisa estar disposta a ter conversas difíceis. Não pode esperar que Daniel leia seus pensamentos. E se ele não quiser mudar nada? E se ele gostar da nossa vida do jeito que está? Então você terá que decidir o que está disposta a aceitar e o que não está. Mas você toma essa decisão com base na realidade, não na fantasia que algum predador está lhe vendendo. Por volta das 9 horas, o telefone de Caroline tocou. O número de Daniel. Ai, meu Deus, disse ela, olhando fixamente para a tela. O que eu vou dizer para ele? A verdade. Não sobre o Kevin. Não sobre a viagem que você quase fez. Mas a verdade sobre como você tem se sentido. Ruth, eu não posso. Caroline, se você quer salvar seu casamento, precisa começar com a honestidade. Ela atendeu a ligação com as mãos trêmulas. Oi, querido. Eu conseguia ouvir a voz de Daniel pelo telefone, calorosa e alegre. Oi, amor. Desculpa por não ter ligado. O fuso horário está me matando, e as reuniões têm sido uma correria. Como estão as crianças? Eles estão bem. Eles sentem sua falta. Todos nós sentimos sua falta. Eu também sinto sua falta. Como você está? Sei que é difícil quando viaja a trabalho. Caroline olhou para mim e eu assenti com a cabeça, encorajando-a. Na verdade, Daniel, tenho passado por mais dificuldades do que demonstro. Acho que precisamos conversar quando você chegar em casa sobre algumas coisas que tenho sentido. Houve uma pausa. Está tudo bem? Você parece chateado, ponto. Estou bem, mas há algumas coisas sobre o nosso casamento que preciso discutir com você. Não por telefone, porém. Quando você chegar em casa. Caroline, você está me assustando um pouco. Você está pensando em. Quer dizer, será que estamos bem?
Observei sua expressão enquanto ela fazia uma escolha. A escolha de lutar pelo seu casamento em vez de fugir dele. Vamos ficar bem, mas precisamos fazer algumas mudanças. Daniel, eu te amo, mas tenho me sentido perdida e invisível, e preciso da sua ajuda para resolver isso. Outra pausa. Certo, conversaremos assim que eu chegar em casa. Caroline, seja lá o que você estiver sentindo, seja lá o que você precisar, podemos resolver isso juntas. Prometo. Eu prometo. Eu te amo. Eu também te amo. Depois de desligar o telefone, Caroline parecia emocionalmente exausta, mas de alguma forma mais leve. Como você se sente? Perguntei. Apavorada, mas também aliviada. Ruth, e se ele não entender? E se ele achar que estou exagerando? Então você o ajudará a entender. E Caroline, se necessário, vocês buscarão ajuda profissional para lidarem com isso juntos. Você se importaria de cuidar das crianças às vezes enquanto vamos à terapia? Eu sei que é muito pedir depois de hoje. Caroline, eu ajudo no que puder, mas você precisa me prometer uma coisa. O que? Prometa-me que, se você começar a se sentir desesperada novamente, me ligará antes de tomar qualquer decisão importante. Prometa-me que não fugirá sem antes conversar com alguém que ame seus filhos. Eu prometo, Ruth. E me desculpe. Me desculpe muito pelo que aconteceu hoje, por ter mentido para você, por quase. Caroline, você não precisa se desculpar comigo. Você precisa se desculpar consigo mesma e com sua família. Mas, mais importante ainda, você precisa garantir que isso nunca mais aconteça. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Mais tarde, Caroline me contou que finalmente conseguiu dormir na própria cama pela primeira vez em semanas. Enquanto eu estava deitada ali, ouvindo o silêncio da casa, pensei em quão perto estivemos do desastre. Uma família pode sobreviver a muitas coisas, mas a confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Caroline esteve a poucas horas de cruzar uma linha que poderia ter destruído tudo. Mas ela optou por se afastar dessa posição. A questão agora era se ela havia aprendido o suficiente com essa crise para construir algo melhor, ou se, na próxima vez que a tentação surgisse, ela seria forte o suficiente para resistir. Só o tempo dirá. Mas pelo menos agora ela teria que encarar seus problemas honestamente, em vez de procurar rotas de fuga. E Daniel voltaria para casa e encontraria uma esposa que finalmente estava pronta para lhe contar a verdade sobre o casamento deles. O trabalho de verdade estava apenas começando. O voo de Daniel estava programado para pousar na tarde de quinta-feira, dando a Caroline e a mim 2 dias para nos prepararmos para o que poderia ser a conversa mais importante do casamento dela. Mas esses 2 dias também revelaram a verdadeira profundidade dos problemas de Caroline. Na manhã de quarta-feira, enquanto as crianças estavam na escola, Caroline recebeu uma ligação que a deixou pálida. Quem era? Perguntei depois que ela desligou. Kevin. Minha pressão arterial subiu drasticamente. Pensei que você tivesse dito a ele que não iria. Sim, mas Ruth, ele está zangado. Muito zangado. Suas mãos tremiam enquanto ela desligava o telefone. Ele disse que eu desperdicei o dinheiro dele na viagem. Que eu o iludi. Que eu lhe devo um favor. Caroline, você não lhe deve nada. Ele disse que vai contar para o Daniel sobre nós se eu não lhe reembolsar a passagem aérea e o hotel. Senti um arrepio de medo genuíno. Homens como Kevin não lidavam bem com a rejeição. E um personal trainer vingativo, sem nada a perder, poderia destruir o casamento de Caroline antes que ela tivesse a chance de consertá-lo. De quanto dinheiro ele está falando? $3.000. Ruth, eu não tenho $3.000. O Daniel cuida de todas as nossas finanças. Se eu tentasse conseguir essa quantia, ele ia querer saber para que era. Ótimo, porque você não vai pagar um centavo ao Kevin. Mas se ele contar para Daniel. Então Daniel descobre por Kevin em vez de por você, Caroline. Você não pode deixar esse homem te chantagear. Mas eu percebi que ela estava apavorada. A fantasia de seu caso emocional inofensivo estava colidindo com a realidade do que Kevin realmente era, um predador que planejava explorar sua vulnerabilidade e agora tentava lucrar com sua quase traição. Ruth, o que eu vou fazer? Vamos chamar a polícia.
O quê? Não, não posso. Caroline, Kevin está tentando extorquir alguém. Isso é crime. Mas aí todos saberão o que quase aconteceu. Melhor isso do que deixar que ele controle sua vida por meio de ameaças. Passamos a manhã pesquisando as opções de Caroline, e o que descobrimos foi preocupante. O comportamento de Kevin se enquadrava em um padrão claro de manipulação predatória, visando mulheres casadas vulneráveis, isolando-as de suas redes de apoio e, em seguida, usando ameaças e intimidação quando elas tentavam se libertar. Ruth, olha isso. Caroline me mostrou a tela do laptop dela, onde ela havia encontrado os perfis de Kevin nas redes sociais. Ele já fez isso antes. A prova estava ali, nas fotos e publicações dele. Kevin com várias mulheres em locais românticos, sempre o mesmo padrão. Casamentos conturbados, mães jovens, viagens caras que as mulheres claramente não podiam pagar sozinhas. Caroline, você não era especial para ele. Você era apenas mais um tipo. Ela olhou fixamente para a tela, percebendo pela primeira vez o quão completamente havia sido manipulada. Eu me sinto tão idiota. Você se sente estúpida porque é estúpida, eu disse sem rodeios. Mas, Caroline, ser estúpida não é permanente. Você pode aprender com isso. Naquela tarde, enquanto eu buscava as crianças na escola, Caroline fez 2 telefonemas. A primeira coisa que fiz foi denunciar à polícia as tentativas de extorsão de Kevin. A segunda opção foi consultar um advogado especializado em direito de família para entender suas opções legais caso Kevin tentasse cumprir suas ameaças. Quando voltei com Lily Mason, encontrei Caroline na cozinha com uma aparência exausta, mas de alguma forma mais sólida do que parecerá nos últimos dias. O que você descobriu? A polícia disse que documenta as ameaças de Kevin, mas a menos que ele realmente exija dinheiro ou cause danos, não há muito que eles possam fazer. Mas o advogado disse algo interessante. O que é isso? Ela disse que se Kevin tentar interferir no meu casamento por meio de chantagem ou assédio, isso é motivo para uma ordem de restrição. E se ele fizer Daniel perder o emprego ou prejudicar nossa família por meio de divulgação maliciosa, podemos processá-lo por danos. Então Kevin tem mais a perder do que você. Exatamente. Ruth, acho que preciso desmascará-lo. O que você quer dizer? Quer dizer, vou contar tudo para o Daniel antes que o Kevin tenha a chance de distorcer a história. Pela primeira vez desde que toda essa aprovação começou, senti orgulho da Caroline. Isso exige coragem. Estou cansado de ser covarde. Estou cansado de deixar o medo tomar decisões por mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Caroline e eu planejamos exatamente o que ela diria a Daniel. Essa não seria toda a verdade sobre o México e Kevin, isso veria depois, caso o casamento deles sobrevivesse à conversa inicial. Mas a verdade nua e crua sobre sua infelicidade, seus sentimentos de isolamento e sua necessidade de mudança. Caroline, o mais importante é que Daniel entenda que não se trata dele ser um marido ruim. Trata-se de você não saber como pedir o que precisa. Mas e se ele achar que sou ingrata? Temos uma vida boa em comparação com muita gente. Ter uma boa vida e ser feliz com essa vida não são a mesma coisa. Daniel precisa entender que você pode valorizar o que tem e ainda assim precisar de mais. Na manhã de quinta-feira, uma mensagem de Kevin fez as mãos de Caroline tremerem. Última chance de fazer isso do jeito mais fácil. Caroline me mostrou a mensagem e depois fez algo que me surpreendeu. Ela tirou uma captura de tela, salvou em um arquivo e bloqueou o número de Kevin. Pronto, disse ela firmemente. Agora ele não pode mais me contatar. E quanto à ameaça dele de contar para o Daniel? Deixe-o tentar. Eu mesmo vou dizer isso ao Daniel hoje à noite. O voo de Daniel pousou às 15 horas. Caroline e eu combinamos que eu levaria as crianças para tomar sorvete e dar uma volta no parque, deixando-as a sós para conversarem. Enquanto colocava Lily e Mason no meu carro, vi Caroline parada na porta, com uma expressão de terror, mas também de determinação. Essa conversa poderia salvar o casamento deles ou acabar com ele. E ela sabia disso. Me deseje sorte, Ruth. Você não precisa de sorte, Caroline. Você precisa de honestidade e coragem. E você tem as duas. Naquela sorveteria, Lily me fez uma pergunta que quase partiu meu coração. Vovó Ruth, mamãe e papai vão se divorciar?
Por que você perguntaria isso, querida? Porque a mamãe tem chorado muito e fica olhando para o celular como se estivesse com medo dele. Crianças de 6 anos perceberam tudo. Aparentemente, às vezes os adultos têm problemas sobre os quais precisam conversar, eu disse com cautela. Mas isso não significa que alguém vá se divorciar. Você me dirá se eles fizerem? Olhei para aquele rostinho inocente, aquelas crianças que não faziam ideia de quão perto seu mundo estivera de explodir. Lily, eu prometo que, aconteça o que acontecer, você e Mason serão amados e cuidados. Essa é a única coisa com que você precisa se preocupar. Mas, em particular, eu também estava preocupado. A crise de Caroline expôs problemas fundamentais em seu casamento. Problemas de comunicação, controle financeiro, negligência emocional. Mesmo com as melhores intenções, alguns danos não puderam ser desfeitos. Quando trouxe as crianças para casa 2 horas depois, encontrei Caroline e Daniel sentados à mesa da cozinha, ambos com aparência emocionalmente exausta, mas não zangados. Como foi? Sussurrei para Caroline enquanto Daniel abraçava as crianças. Melhor do que eu esperava, ela sussurrou de volta. Temos muito trabalho a fazer, mas Ruth, ele ouviu. Ele realmente ouviu. Naquela noite, Daniel me pediu para ficar para o jantar para que pudéssemos conversar juntos em família. Mãe, disse ele, usando o tratamento formal que reservava para conversas sérias. Caroline me contou sobre suas dificuldades e sobre como você a ajudou a superá-las. Quero que saiba o quanto sou grato. Daniel, eu apenas fiz o que qualquer avó faria. Não, você fez mais do que isso. Você provavelmente salvou nosso casamento. Caroline estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Ruth, sem você aqui nestes últimos dias, eu teria cometido o maior erro da minha vida. Ao olhar ao redor da mesa para meu filho, minha nora e meus netos, percebi que, às vezes, as famílias não sobrevivem porque evitam as crises. Eles sobrevivem porque enfrentam os desafios juntos. O colapso de Caroline foi assustador, mas também forçou conversas que já deveriam ter acontecido há muito tempo. A questão agora era se eles conseguiriam construir algo mais forte a partir dos pedaços daquilo que quase havia sido destruído. 3 semanas após o retorno de Daniel de Dubai, eu estava cuidando de Lily e Mason enquanto seus pais participavam da primeira sessão de terapia de casal. Caroline levou todo esse tempo para reunir coragem e contar a Daniel sobre Kevin e a viagem que quase fez. A conversa não tinha corrido bem. Ruth, nunca viu Daniel tão zangado, Caroline confidenciou-me no dia seguinte à discussão acalorada entre eles. Não apenas zangado, magoado, traído. Acho que quebrei algo nele que não consigo consertar. Daniel havia se mudado temporariamente para o quarto de hóspedes enquanto eles analisavam o que ele chamava de toda a extensão do engano de Caroline. Essas foram as suas palavras, proferidas com a fria precisão de alguém que se esforça ao máximo para não perder completamente o controle. Mas eles ainda estavam fazendo terapia juntos, o que interpretei como um sinal positivo. E Daniel me pediu para continuar ajudando com as crianças enquanto eles resolviam as coisas, o que sugeria que ele confiava no meu julgamento, mesmo que estivesse tendo dificuldades para confiar no da esposa. Vovó Ruth, disse Lily, erguendo os olhos do quebra-cabeça que estávamos montando. Por que o papai não dorme mais na cama grande com a mamãe? Esses eram os momentos que eu temia, quando perguntas inocentes me obrigavam a lidar com problemas de adultos que crianças não deveriam ter que entender. Às vezes, os casais precisam de espaço para pensar sobre as coisas, eu disse com cuidado. Isso não significa que eles não se amem. Mas quando os pais da minha amiga Kate precisaram de espaço, eles se divorciaram. Mason ergueu os olhos do livro de colorir com preocupação. A mamãe e o papai vão se divorciar? Larguei a peça do quebra-cabeça que estava segurando e puxei as 2 crianças para mais perto de mim. Não sei o que vai acontecer com seus pais, mas quero que vocês 2 entendam algo muito importante. Mesmo que os adultos tenham problemas, mesmo que as famílias mudem, vocês 2 são amados completa e incondicionalmente. Pela mamãe e pelo papai, pela mamãe e pelo papai, por mim e por muitas pessoas. Isso nunca vai mudar, não importa o que aconteça. 1 hora depois, Daniel e Caroline voltaram da sessão de terapia, e pude perceber pela linguagem corporal deles que a sessão tinha sido difícil. Eles não estavam se tocando, nem mesmo fazendo contato visual, mas também não emanavam o tipo de raiva que indicava que alguém estava prestes a sair furioso. Como foi?
Perguntei baixinho enquanto as crianças subiam correndo para brincar. Daniel esfregou a testa, aparentando ser mais velho do que seus 32 anos. A terapeuta diz: temos problemas significativos de comunicação e falta de confiança que exigirão um trabalho intensivo para serem resolvidos. O que isso significa na prática? Caroline respondeu, com voz baixa. Significa que Daniel não sabe se algum dia poderá confiar em mim novamente, e eu não sei se mereço a confiança dele. E isso significa, acrescentou Daniel com cautela, que ambos teremos que mudar coisas fundamentais sobre como nos relacionamos um com o outro se quisermos que este casamento sobreviva. Olhei para os dois e vi duas pessoas que se amavam, mas que estavam afundando em mágoa e incerteza. O que o terapeuta recomendou? Terapia individual para nós dois, terapia de casal 2 vezes por semana e algo chamado exercícios de comunicação estruturada, disse Caroline. Além disso, preciso não ter nenhum contato com Kevin, o que já fiz, e preciso ser completamente transparente sobre minhas atividades e paradeiro até que Daniel se sinta seguro novamente. O que você acha desses requisitos? Sinceramente, Caroline parecia exausta e aliviada. Tenho carregado essa culpa e vergonha por semanas, e ter medidas concretas para resolver as coisas me faz sentir que talvez não seja um caso perdido. Daniel estava quieto, olhando pela janela. Finalmente, ele falou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando papai morreu e você teve que me criar sozinha, você chegou a sentir que tinha feito a escolha errada? Alguma vez desejou ter tomado decisões diferentes sobre sua vida? A pergunta me surpreendeu pela sua franqueza. Você quer dizer se alguma vez eu desejei não ter te conhecido? Acho que é isso que estou perguntando. Sim. Refleti bastante antes de responder. Daniel, houve momentos em que me senti sobrecarregada, em que me perguntei como teria sido minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Mas nunca, nenhuma vez, desejei que você não existisse ou que eu não fosse sua mãe. Mas para Caroline é diferente. Ela escolheu esta vida, escolheu-me, escolheu ter filhos, e agora está dizendo que quer outra coisa. Daniel, disse Caroline em voz baixa. Não estou dizendo que quero outra coisa em vez de você e das crianças. Estou dizendo que quero algo mais além de você e das crianças. Mas você estava disposto a nos abandonar para conseguir isso. Durante 3 dias, e eu não fui porque minha mãe te impediu, não porque você mudou de ideia por conta própria. Eu conseguia ver essa conversa se transformando em mais uma discussão. Então, eu intervi. Posso compartilhar uma observação? Os dois olharam para mim. Vocês dois estão certos e ambos estão errados. Caroline, você está certa de que precisa de uma identidade além de mãe e esposa, mas você estava completamente errada sobre como consegui-la. Daniel, você está certo em se sentir traído e magoado, mas está errado se acha que as necessidades de Caroline não são legítimas. Então, qual é a solução? Perguntou Daniel. A solução é que ambos precisam se tornar pessoas diferentes do que eram antes desta crise. Daniel, você precisa aprender a enxergar Caroline como uma pessoa completa, com seus próprios sonhos e necessidades. Caroline, você precisa aprender a perseguir esses sonhos de maneiras que fortaleçam sua família, em vez de ameaçá-la. Nas semanas seguintes, observei meu filho e minha nora começarem, lenta e dolorosamente, a reconstruir seu casamento sobre uma base de honestidade brutal. Não foi bonito. Houve mais brigas, mais lágrimas, mais noites em que Daniel dormiu no quarto de hóspedes porque não suportava ficar na mesma cama que alguém que quase o traiu. Mas também houve pequenas vitórias. Caroline começou a frequentar cursos universitários online 2 noites por semana, enquanto Daniel cuidava das crianças. Daniel começou a vir almoçar em casa 2 vezes por semana para que Caroline pudesse ter um tempo só para si, sem interrupções. Eles instituíram uma reunião conjugal semanal onde discutiam suas necessidades, preocupações e apreço mútuo de forma estruturada. Mais importante ainda, ambos pareciam estar assumindo a responsabilidade por sua parcela de culpa na crise. Ruth, disse Caroline durante uma de nossas conversas regulares, agora percebo que estava esperando que Daniel lesse minha mente e resolvesse problemas que eu nunca havia contado a ele. Isso não é justo para ninguém. E nas palavras de Daniel, acho que estava tão focado em ser um bom provedor que me esqueci de ser um bom parceiro. Caroline precisava de um marido, não apenas de um salário.
O ponto de virada aconteceu 6 semanas depois da viagem a Dubai, quando Kevin apareceu na casa deles. Caroline me ligou em pânico. Ruth, ele está aqui. Kevin está na porta da frente e disse que quer falar com Daniel. Onde está Daniel? No trabalho. Ruth, não sei o que fazer. As crianças estão aqui e ele está exigindo que eu o deixe entrar. Ligue para a polícia agora mesmo. Mas Caroline, ligue para o 911. Este é exatamente o tipo de assédio sobre o qual o advogado a alertou. 20 minutos depois, cheguei à casa de Caroline e encontrei Kevin sendo preso por invasão de propriedade e assédio. Enquanto a polícia o levava algemado, ele gritou ameaças de expor a verdade e fazê-los pagar. Caroline estava tremendo, mas havia lidado com a situação da maneira correta. Ela chamou a polícia, documentou tudo e protegeu seus filhos. Quando Daniel chegou em casa e descobriu o que tinha acontecido, algo mudou em seu relacionamento com Caroline. Pela primeira vez desde que soube do seu quase caso, ele pareceu vê-la como vítima da manipulação de Kevin, e não apenas como alguém que quase o traiu. Eu deveria ter estado aqui, disse ele, abraçando Caroline enquanto ela chorava de estresse e alívio. Você não tinha como saber que ele apareceria. Mas eu deveria ter levado as ameaças dele mais a sério. Caroline, sinto muito que você tenha tido que lidar com isso sozinha. Enquanto os observava se consolando mutuamente, percebi que a aparição de Kevin tinha sido, na verdade, um presente. Isso fez Daniel se lembrar de que Caroline não era apenas alguém que quase o traiu. Ela também foi alvo de um predador e, no fim das contas, escolheu sua família em vez de uma fuga fácil. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Daniel não dormiu no quarto de hóspedes. 3 dias depois, Caroline recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente, mas desta vez de uma forma que nenhum de nós previa. Ruth, disse ela, com uma voz estranha. Preciso te contar uma coisa. Kevin foi preso por algo mais do que apenas me assediar. O que você quer dizer? A polícia encontrou provas de que ele vinha aplicando o mesmo golpe em várias mulheres, cobrando dinheiro por viagens que nunca aconteceram, chantageando mulheres casadas e até roubando algumas delas. Ruth, eu não fui a única vítima dele. Eu fui apenas a mais recente. À medida que a verdadeira dimensão dos crimes de Kevin se tornava clara, Caroline percebeu o quão perto estivera de ser destruída por alguém que nunca se importou com ela. Mas, mais importante ainda, ela percebeu o quanto tinha para agradecer na vida que quase havia jogado fora. O telefonema do detetive Morrison aconteceu numa manhã de terça-feira, enquanto Caroline, as crianças e eu tomávamos o café da manhã. Daniel já tinha saído para o trabalho, e Caroline atendeu com o tom cauteloso que havia desenvolvido sempre que estranhos ligavam. Senhora Parker, aqui é o detetive Morrison, da polícia de Cleveland. Precisamos falar com a senhora sobre Kevin Walsh. O rosto de Caroline empalideceu. Aconteceu alguma coisa? Senhora, prendemos o Sr. Walsh sob múltiplas acusações de fraude, extorsão e furto. Seu caso foi apenas a ponta do iceberg. Precisamos que a senhora compareça e preste depoimento formal. Depois de desligar o telefone, Caroline ficou olhando fixamente para o aparelho em suas mãos. Ruth, disseram que Kevin vinha fazendo isso com outras mulheres há anos. Encontraram provas de pelo menos outras 12 vítimas. Outras mulheres que ele manipulava, outras mulheres casadas que ele convenceu a roubar dinheiro de suas famílias, outras mulheres que ele chantageava, outras mulheres cujas vidas ele quase destruiu. Ela parecia doente. Ruth, e se eu não tivesse mudado de ideia? E se eu tivesse ido para Cabo com ele? Pensei nesse cenário. Caroline sozinha no México com um homem que se revelou um criminoso de carreira. Não vamos ficar pensando em um e se. Você não foi e agora ele está enfrentando as consequências pelo que fez a você e às outras mulheres. Mais tarde naquele dia, Caroline foi à delegacia prestar depoimento. Quando ela voltou, parecia abalada, mas de alguma forma mais leve. Ruth, uma das outras mulheres, estava lá quando cheguei. O nome dela é Patrícia, ela tem 43 anos e 3 filhos adolescentes. Kevin a convenceu a fazer uma segunda hipoteca em sua casa para financiar um empreendimento comercial que eles iriam começar juntos. Quanto dinheiro? $80.000. Ele desapareceu com tudo e ela quase perdeu a casa.
Ruth disse que falar com a polícia foi a primeira vez em 2 anos que ela não se sentiu completamente envergonhada do que lhe aconteceu. Percebi que aprender sobre as outras vítimas estava ajudando Caroline a processar sua própria experiência de uma maneira diferente. Ela não era uma mulher tola que quase destruiu sua família por uma aventura sem importância. Ela foi uma das muitas mulheres que foram alvo de um predador sofisticado. Você contou isso para o Daniel? Ainda não. Ele está no trabalho, mas quero contar para ele hoje à noite. Ruth, acho que isso pode ajudá-lo a entender que o que aconteceu comigo não teve a ver com o nosso casamento. Teve a ver com o Kevin sendo um manipulador profissional. Naquela noite, a reação de Daniel à notícia sobre as outras vítimas de Kevin foi exatamente o que Caroline esperava. Sua raiva se deslocou da esposa para o homem que havia se aproveitado de sua vulnerabilidade. Caroline, quero que você saiba de uma coisa, disse-lhe enquanto estavam sentados na sala de estar depois que as crianças foram para a cama. Saber sobre o padrão de comportamento do Kevin não justifica o que quase aconteceu, mas me ajuda a entender melhor a situação. O que você quer dizer? Quero dizer que você não estava tendo um caso normal. Você estava sendo vítima de alguém que sabia exatamente como manipular mulheres na sua situação. Da cozinha, observei meu filho e minha nora terem a conversa mais sincera que tiveram desde que toda essa provação começou. Daniel, preciso que você saiba que, embora Kevin estivesse me manipulando, os sentimentos que eu tinha eram reais. Minha infelicidade, minha sensação de estar presa, tudo isso era real. Eu sei. E Caroline, preciso que você saiba que parte dessa infelicidade foi culpa minha. Eu a tratei como uma babá residente em vez de minha parceira. Nós dois cometemos erros. Sim, mas seus erros quase destruíram nossa família. Caroline hesitou, mas não discutiu. Você tem razão. E Daniel, eu não sei como provar para você que nunca mais farei algo assim. Você prova isso sendo diferente, fazendo escolhas diferentes todos os dias. 3 semanas depois, Caroline recebeu uma ligação que surpreendeu a todos nós. Veio do gabinete do promotor. Eles queriam que ela testemunhasse no julgamento de Kevin. Disseram que meu caso é importante porque sou a única vítima que não chegou a dar dinheiro a ele nem a viajar com ele, explicou Caroline. Eles querem mostrar ao júri como era a manipulação de Kevin e como a situação poderia ter se agravado. Você vai fazer isso? Acho que preciso fazer isso. Ruth, aquela mulher, Patrícia, que conheci na delegacia. Ela perdeu a casa. Outra mulher que eles entrevistaram perdeu o casamento e a guarda dos filhos. Se testemunhar ajudar a colocar Kevin atrás das grades para que ele não possa fazer isso com mais ninguém, então preciso fazer isso. Daniel demonstrou apoio, mas estava preocupado. Caroline, depor significa que toda a nossa história se tornará pública. Todos saberão o que quase aconteceu. Eu sei, mas Daniel, estou cansado de sentir vergonha. O que Kevin fez foi errado, e esconder isso só o protege. O julgamento ocorreu 4 meses depois. Sentei-me na galeria assistindo ao depoimento de Caroline sobre as táticas de manipulação de Kevin, sobre como ele a isolou de sua rede de apoio e sobre o quão perto ela esteve de destruir sua vida por um homem que se revelou um criminoso. O depoimento dela foi impactante porque foi honesto sobre seus próprios erros, ao mesmo tempo que ilustrou claramente o comportamento predatório de Kevin. Ela não se apresentou como uma vítima sem qualquer responsabilidade. Ela se apresentou como alguém que havia sido vulnerável à manipulação e que, como consequência, havia feito escolhas terríveis. Quando o advogado de defesa de Kevin tentou sugerir que Caroline havia participado de livre e espontânea vontade do caso extraconjugal, ela respondeu com uma clareza que me encheu de orgulho. Senhor, participei de bom grado em conversas com um homem que eu pensava que se importava comigo. Não participei de bom grado em ser manipulada, enganada e, por fim, chantageada por um criminoso de carreira. Kevin foi condenado por vários crimes e sentenciado a 5 anos de prisão federal. Mais importante ainda, o julgamento expôs seus métodos de forma tão completa que outras vítimas em potencial reconheceriam os padrões se alguém tentasse usá-los novamente. Após o julgamento, o terapeuta de casais de Caroline e Daniel sugeriu que eles escrevessem cartas um para o outro. Não para trocar informações, mas para processar seus sentimentos sobre tudo o que havia acontecido. Caroline me mostrou parte de sua carta. Quase joguei fora as coisas mais importantes da minha vida porque não sabia como pedir ajuda.
Quase magoei as pessoas que mais amo porque tinha orgulho demais para admitir que estava com dificuldades. Nunca me perdoarei por ter chegado tão perto de destruir nossa família, mas passarei o resto da minha vida provando que aprendi com isso. A carta de Daniel, que ele compartilhou com Caroline, incluía essas palavras. Quase perdi minha esposa porque estava tão ocupado sustentando nossa família que me esqueci de me conectar com as pessoas que eu sustentava. Tratei nosso casamento como um negócio em vez de uma parceria. 6 meses após a condenação de Kevin, Caroline se formou em administração de empresas, obtendo um diploma de nível técnico. Ela havia concluído seus estudos online enquanto cuidava da casa e frequentava sessões de terapia. Na cerimônia de formatura dela, Daniel e as crianças vibraram na plateia enquanto eu enxugava lágrimas de orgulho. Após a cerimônia, Caroline me chamou para um canto. Ruth, quero que você saiba de uma coisa. Na noite em que Kevin foi preso, quando percebi o quanto eu tinha sido manipulada, me senti a mulher mais estúpida do mundo. E agora me sinto como uma mulher que sobreviveu a algo terrível e saiu mais forte. Me sinto como alguém que cometeu erros horríveis, mas aprendeu com eles. Me sinto como alguém que está construindo a vida que realmente deseja, em vez de fugir da vida que tem. Ao observar Caroline, confiante, instruída, honesta sobre seu passado e focada em seu futuro, percebi que, às vezes, as piores crises podem se tornar as melhores professoras. Ela quase destruiu sua família, mas ao aprender a não fazer isso, tornou-se alguém digna da família que quase perdeu. A questão agora era: o que eles construiriam juntos com tudo que haviam aprendido sobre si mesmos e um sobre o outro? 2 anos depois daquela ligação telefônica aterrorizante às 4 horas da manhã, eu estava no quintal de Caroline e Daniel, assistindo minha nora se formar no programa de MBA da universidade. Ela havia conquistado isso enquanto criava os filhos, administrava a casa e reconstruía o casamento, uma conversa sincera de cada vez. Vovó Ruth, olha. Mason, agora com 6 anos, correu até mim segurando uma foto que havia tirado com o celular de Caroline. Mamãe jogou o chapéu para o ar, igualzinho na TV. Lily, de 8 anos, demonstrava uma empolgação mais sofisticada. Vovó, você sabia que a mamãe recebeu uma distinção chamada Magna Cum Laude? Papai diz que significa que ela era uma das alunas mais inteligentes. Sorri ao me lembrar da mulher devastada que me ligou 2 anos atrás, alegando que meu filho a havia abandonado. Aquela mulher havia desaparecido, substituída por alguém que aprenderá a encarar seus problemas em vez de fugir deles. Sua mãe trabalhou muito para conseguir isso, eu disse às 2 crianças. Ela deve estar orgulhosa. Estamos todos orgulhosos, disse Daniel, aparecendo ao meu lado com o braço em volta dos ombros de Caroline. A afeição natural entre eles levou meses para ser reconstruída, mas agora era genuína, construída sobre uma base de honestidade, e não de suposições. Caroline estava radiante de realização, usando seu chapéu de formatura sobre o vestido azul marinho que comprará para sua primeira entrevista de emprego. Sim, entrevista de emprego. Há 3 semanas, ela aceitou um cargo de analista financeira em uma organização sem fins lucrativos local. Inicialmente, o trabalho será em regime de meio período, com possibilidade de crescimento à medida que as crianças forem crescendo. Ruth, disse Caroline, me abraçando. Tenho uma coisa para você. Ela me entregou uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia um pingente, de prata simples, com uma inscrição. A mulher que me ensinou que coragem não é a ausência de medo. É fazer a escolha certa apesar do medo. Caroline, isto é lindo. Ruth, você salvou minha família. Não apenas me impedindo de cometer o pior erro da minha vida, mas me mostrando o que é verdadeira força. Mais tarde naquela noite, depois do jantar de comemoração e depois que as crianças dormiram, Caroline, Daniel e eu nos sentamos na varanda dos fundos com taças de vinho e o silêncio reconfortante que vem de pessoas que enfrentaram algo difícil juntas. Ruth, disse Daniel, há algo que eu quero te contar sobre aquela manhã, 2 anos atrás. O que é isso? Quando Caroline ligou para você às 4 horas da manhã, eu estava acordado no meu quarto de hotel em Dubai, olhando para o teto e preocupado com o nosso casamento. Caroline pareceu surpresa. Você nunca me disse isso. Porque eu me sentia culpada por isso. Caroline, eu sabia que você estava infeliz. Eu percebia pelo seu silêncio, pelo seu distanciamento de tudo, mas eu não sabia como conversar com você sobre isso, então eu só esperava que melhorasse sozinho.
Em que você estava pensando naquele quarto de hotel? Perguntei. Eu estava pensando em como minha esposa havia se tornado uma estranha para mim. Como morávamos na mesma casa e criávamos os mesmos filhos, mas quase não conversávamos mais sobre nada que importasse. Eu me perguntava se nosso casamento estava morrendo aos poucos e nenhum de nós sabia como salvá-lo. Caroline estendeu a mão para ele. Se eu não tivesse ligado para Ruth, se eu tivesse ido para Cabo com Kevin, você teria lutado pelo nosso casamento quando voltasse para casa? Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Honestamente, Caroline, se eu chegasse em casa e te encontrasse desaparecida e as crianças abandonadas, acho que ficaria tão magoado e furioso que não conseguiria enxergar além da traição. Então, Ruth ter chamado a polícia por causa do Kevin, me obrigando a encarar a verdade sobre o que eu estava fazendo, e isso nos salvou. Não, interrompi. Você ter escolhido ficar, ter escolhido dizer a verdade, ter escolhido fazer o trabalho, isso te salvou. Tudo o que eu fiz foi te dar espaço para fazer escolhas melhores. Ruth tem razão, disse Daniel. Caroline, você poderia ter insistido nas mentiras. Poderia ter me culpado pela sua infelicidade em vez de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Poderia ter desistido quando o trabalho ficou difícil. E Daniel, acrescentou Caroline, você poderia ter ido embora quando descobriu sobre o Kevin. Você poderia ter decidido que eu não valia o esforço de reconstruir a confiança. Olhei para esses dois jovens que quase perderam tudo e, em vez disso, escolheram lutar por aquilo que conquistaram. O que vocês dois aprenderam com tudo isso? Daniel respondeu primeiro. Aprendi que ser um bom marido significa mais do que apenas trazer o salário para casa e não trair. Significa conhecer de verdade a pessoa com quem me casei, prestar atenção às suas necessidades, ser um verdadeiro parceiro em vez de apenas um colega de quarto que divide as despesas. E aprendi, disse Caroline, que ser infeliz não me dá o direito de destruir minha vida. Que se preciso que algo mude, tenho que pedir diretamente em vez de esperar que as pessoas leiam minha mente. E que fugir dos problemas não os resolve. Só cria problemas maiores. E as crianças? Perguntei. Como você acha que essa experiência as afetou? Sinceramente, Caroline pareceu pensativa. Acho que isso mostrou a eles que as famílias podem passar por momentos difíceis e sair mais fortes. Lily me perguntou recentemente se papai e eu iríamos nos divorciar algum dia, e eu pude dizer a ela honestamente que tínhamos resolvido nossos problemas e que nosso casamento estava mais forte agora do que antes. E, acrescentou Daniel, acho que isso os ensina que as pessoas cometem erros, mas que podem aprender com eles. Essa é uma lição que quero que eles entendam antes de se tornarem adultos e tomarem grandes decisões por conta própria. 6 meses depois, recebi uma ligação da Caroline que alegrou meu dia. Ruth, fui promovida a funcionária em tempo integral no trabalho, e Daniel e eu temos conversado sobre ter outro bebê. O que você acha disso? Animada? Nervosa? Mas Ruth, desta vez eu sei que posso ser mãe sem me perder. Sei como pedir ajuda quando preciso. Como manter minha própria identidade e, ao mesmo tempo, estar presente para minha família. E o Daniel topou. Foi ele quem sugeriu. Ele disse que quer vivenciar a paternidade como verdadeiros parceiros desta vez, em vez de ele trabalhar e eu apenas cuidar de tudo em casa. 1 ano depois, eu segurava minha neta mais nova, a bebê Sarah, enquanto Caroline a amamentava e, ao mesmo tempo, revisava os relatórios trimestrais de sua organização sem fins lucrativos. Daniel estava na cozinha preparando o jantar enquanto Lily ajudava e Mason arrumava a mesa. Ruth, disse Caroline suavemente. Você já parou para pensar no que teria acontecido se você não tivesse atendido o telefone naquela manhã? Às vezes, eu olhava ao redor para essa cena familiar calorosa, caótica e amorosa. Mas Caroline, essa não é a história que aconteceu. Esta é a história que aconteceu. Você pediu ajuda. Você escolheu sua família. Você se esforçou para construir algo melhor. Você acha que Kevin alguma vez pensa nas famílias que ele quase destruiu? Não sei e não me importo. O que importa é que você aprendeu com o que ele tentou fazer com você e escolheu se tornar uma pessoa mais forte por causa disso.
Enquanto eu estava sentada ali, segurando a pequena Sarah e observando seus pais trabalharem juntos para administrar sua casa movimentada e feliz, percebi que algumas das melhores histórias de família são aquelas sobre pessoas que quase perderam tudo e escolheram lutar para manter o que conquistaram. Caroline me ligou às 4 horas da manhã alegando que seu filho a havia abandonado, quando na verdade ela estava planejando abandonar sua família. Mas no espaço entre essa mentira e a verdade, ela descobriu quem realmente queria ser. E às vezes, essa é toda a segunda chance que qualquer um de nós precisa. Se você gostou desta história, deixe um like, inscreva-se no canal e diga nos comentários qual nota você daria para ela, de 0 a 10. Seu feedback me ajuda a criar conteúdo ainda melhor para todos nós. Olhando para trás agora, percebo que a pior ligação telefônica que já recebi se tornou uma das conversas mais importantes da minha vida. Não porque fosse fácil, mas porque nos ensinou que o amor não se resume a estar presente nos bons momentos. Trata-se de estar presente quando alguém de quem você gosta está tomando as piores decisões da vida e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para quem ele realmente quer ser. E Ruth Parker, descobri, era exatamente o tipo de avó que sempre atenderia a esse chamado.